Você já se perguntou se essa é a vida que Deus sonhou para você? Pare um pouco agora, feche seus olhos e imagine. A vida que eu estou vivendo é a vida que Deus sonhou para mim? É a vida que Deus planejou para mim? Ou inconsciente eu estou vivendo uma vida que eu decidi viver? Uma vida guiada pelo medo, uma vida guiada pela fuga, uma vida guiada pelas circunstâncias do caminho. Querido, Deus tem um propósito para você, Deus tem um plano perfeito para a sua vida. E eu quero falar com você hoje sobre isso, sobre qual vida nós estamos vivendo. A vida que Deus sonhou para nós ou a vida que nós escrevemos. Sabemos que a Bíblia vai nos mostrar sobre uma mesma pessoa que começou bem, que começou vivendo a vida que Deus planejou para ela, mas o final dela, infelizmente, ela não viveu todo o propósito que Deus tinha. Sabe, eu quero que você possa imaginar, que você possa refletir, meditar sobre esses pontos aqui que nós vamos falar, sobre como nós temos vivido a nossa vida. Hoje, Deus quer te lembrar que a sua vida, ela não começou lá no ventre da sua mãe. Eu vou te mostrar biblicamente que a tua vida não começou. Sua vida não é fruto de um ato sexual dos seus pais. A sua vida não é fruto de um relacionamento. A sua vida não é um erro. Você não está aqui por acaso. Vamos comigo aqui para a Bíblia, no Salmo 139. Olha o que o Senhor diz no verso 13. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas das terras. Os teus olhos viram o meu embrião. Os olhos de Deus viram o nosso embrião. E todos os dias determinados para mim, para você, foram escritos no seu livro, no livro de Deus. Deus escreveu um livro com toda a história da minha e da sua vida. Antes de qualquer deles existir, antes de eu ser formado dentro do ventre da minha mãe, Deus já tinha um livro escrito com todos os meus dias. Eu não nasci, eu não fui gerado quando eu estava dentro do ventre da minha mãe. Eu fui gerado no coração de Deus. Eu fui gerado antes que minha mãe fosse gerada. Antes de tudo, Deus me gerou. Deus é onisciente. Deus, ele antecede os tempos. Deus, ele nunca foi criado, mas ele criou tudo. Deus, ele quer nos mostrar que nós não somos fruto de uma obra, de um acaso, de um acidente. Nós somos um plano que Deus tinha preparado desde antes da fundação, desde o eterno passado. Deus nos planejou, Deus nos amou, Deus já sabia de todas as coisas. Deus, ele é onisciente. E sabe o que mais? Deus, ele quer nos mostrar o que está escrito nesse livro. Você quer saber o que Deus escreveu no livro da sua vida? Qual é o plano, qual é o propósito dele? Nós vamos discorrer sobre isso aqui. Nós vamos falar sobre como é lindo aquilo que o Senhor tem mostrado. Olha como o salmista diz no verso 17: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Os pensamentos de Deus são muito maiores, são infinitamente maiores do que os nossos pensamentos. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia, e se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Sabe, querido, Deus tem um plano tão lindo, tão perfeito para as nossas vidas, e Ele quer que nós possamos entender isso. Eu quero que você medite sobre isso. Como que você está vivendo a sua vida? Olha para a vida de Elias.
Elias, ele é um homem, um profeta de Deus, separado. A palavra Elias, o nome dele significa Jeová é Deus, e aí ele vive num momento ali onde Acabe, rei de Israel, e Jezabel, eles estão introduzindo na cultura do povo a adoração a Baal. Baal é a abreviação de 4 principados: Beuzebu, Asmodeu, Astarote e Leviatã. Baal ali agora ele é colocado como Deus daquela nação. Mas Elias, ele nasce com um propósito. Deus escreve ali, eu creio, no livro dele, olha, eu vou trazer esse menino para mostrar para Israel que eu sou Deus, que Jeová é Deus e não há outro Deus, que o Baal não é Deus. Então, desde pequenininho ali, Elias já carregava essa identidade que profetizaria que Deus, que Jeová era Deus e não que Baal era Deus. E Elias, ele começa a viver a sua vida ali, o seu propósito, e ele vem e ele profetiza seca. Ele vai lá e profetiza que não vai chover. 1 Reis, capítulo 17, você já consegue ler essa história de Elias, que ele começa a falar, ele declarou, olha, não vai chover até que eu volte aqui e fale que vai chover. Então haveria seca. A seca impede a produção. E eles tinham ali essa adoração como se esse Baal ele fosse da fertilidade, da prosperidade, como se ele fizesse chover, como se ele fizesse as estações ali acontecer tudo certinho. E Elias vem e fala, não é assim que vai acontecer. Quando Elias profetiza a seca, Deus não permite que Elias prove da seca. Deus, ele prepara um lugar para Elias. Elias agora, ele obedece à voz do Senhor, ele anda dentro daquilo que estava escrito, ele vive dentro do propósito de Deus e ele vai para um riacho onde Deus orientou. Lá Deus sustenta ele com uma água cristalina, aquela água pura, aquela água, né, de um poço artesiano, de uma mina, de uma fonte que é tão pura que nada contaminou. Eu imagino esse rio assim. E além da água, Deus ele traz para Elias pão e ele traz picanha, ele traz uma carne. Os corvos sustentavam Elias. Elias ali recebia aquele pão, sabe aquele pão que você passa na frente de uma padaria que acabou de sair uma fornada de pão quentinho, aquele cheiro de pão fresco? Eu imagino Elias recebendo todas as manhãs e todas as tardes aquele pão gostoso, né? E ele abre aquele pão, passa uma maionese, um ketchup, eu não sei o que você gosta de colocar no pão, coloca carne, né? E ali ele se é alimentado. Mais ou menos 6 meses Elias fica ali, até que o riacho seca. Mas quando o riacho secou, Deus não abandonou Elias. Deus fala assim, Elias, agora que o riacho secou, vai para Sarepta. Lá em Sarepta eu já ordenei uma viúva e essa viúva vai te alimentar. Eu imagino, né, que Elias, não sei como que estava o coraçãozinho dele, mas ele pensou assim, uma viúva que vai me sustentar? Essa mulher é rica. O marido dela deve ter deixado uma mansão, agora eu vou lá. Elias está acostumado a comer do bom e do melhor, alimentado pelo Senhor. Só que quando ele chega na porta ali, na entrada, ele vê uma viúva, pobrezinha, talvez mal vestida, e ali ela começa a catar uns gravetos, e Elias pensou, acho que Deus errou, não deve ser essa mulher não. Mas eu vou fazer um teste, vou pedir um copo d'água, né? Vai que ela, água ninguém vai negar. E Elias pergunta para ela, ei, você pode me dar um copo d'água? E quando ela vai pegar o copo d'água, eu penso que Deus falou para Elias, é essa viúva que eu ordenei que vai te sustentar. E Elias fala, peraí, você, por favor, me dá um pouco de comida também? Você prepara uma comida para mim? E aí ela fala, né? Todo o coração, toda humilde, fala assim, olha, por favor, né, eu juro pelo Senhor que eu não tenho nada para comer. O que eu tenho aqui é para fazer uma única refeição
para eu e o meu filho e nós vamos comer e vamos morrer. Aquela mulher não tinha mais esperança, não tinha mais expectativa, mas lembre-se que Elias está vivendo o propósito, Elias está vivendo aquilo que está escrito no livro de Deus. Então Elias imediatamente fala, entendi, Senhor, até agora o Senhor me proveu, agora o Senhor vai me usar para prover na vida dessa viúva e nós vamos comer, nós vamos fartar. E aí Elias fala, vai lá, faze como eu te digo. E aí ela vai e ela entrega ali para Elias, representando algo que ela estava entregando para o Senhor. Ela deu tudo o que tinha para o Senhor. E Elias profetiza, Elias declara um milagre. Aquela mulher recebe, farinha, não se acabou, o azeite da sua botija não secou, ele multiplicou e ainda mais, Deus fez algo sobrenatural. Imagina que depois de tudo isso que tinha acontecido, Deus já tinha multiplicado o milagre, o filho dessa mulher morre. Só que quando morreu o filho daquela mulher falou, olha, o que você fez, homem de Deus? Você veio aqui para trazer uma destruição aqui para minha casa, veio acusar do meu pecado, o que aconteceu? Mas Elias, ele não se conforma, Elias não se conforma com aquela decisão ali. Elias, ele está pronto para viver o sobrenatural, afinal, Elias está vivendo o propósito de Deus. E Elias pega o menino, sobe para o quarto, deita sobre ele, e ali ele começa a declarar, Senhor, eu ordeno que a vida volte para essa criança. E a vida voltou para aquela criança. Ele pega aquele menino nos braços e ele entrega para sua mãe, está aqui o seu menino, ele está vivo. Algo sobrenatural vai acontecendo ali. Só que depois, que Elias passa por tudo isso, Deus fala para ele, é a hora de chover de novo. Elias, já passou alguns anos, é hora de você voltar lá para Acabe. É hora de você falar, eis que vem chuva. É hora de você enfrentar os profetas de Baal. É hora de você mostrar quem é Deus. Baal é Deus ou eu sou Deus. E aí Elias vai, ele mostra ali, ele faz um sacrifício, eles formam um altar, eles colocam ali a carne para o holocausto, para o sacrifício. E ali Elias fala assim, olha, eu vou propor um seguinte. Vocês estão dizendo que o Deus de vocês é Baal, que ele é poderoso, eu estou falando que Jeová que é Deus. Então vamos fazer o seguinte, vamos oferecer, vamos fazer um altar, um sacrifício. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E eu vou deixar vocês começar, vocês já estão em mais aí, tem 450 profetas, então vocês podem começar. E eles fizeram o altar, colocaram ali a carne, e cantaram, e chamaram, e gritaram, e Elias tirava sarro, olha, chama mais alto, vai que ele está dormindo. E mesmo assim, ficaram ali várias horas e nada aconteceu. Só que aí Elias fala, agora deixa para mim, agora eu vou construir um altar. E ele constrói um altar e ele oferece a Deus. Só que antes de ele falar para vir aquele fogo consumidor, ele faz uma cova ao redor. E aí o que ele pede para jogar? Água. O que era a necessidade? Qual era o sacrifício que eles estavam passando ali? Falta de água. Aquelas pessoas, quando trazem água, elas trazem com convicção, com fé, que Deus iria responder e traria chuva para a nação, que eles não iam precisar mais guardar suas águas. Eles vão lá e entregam a água, eles entregam tudo que eles tinham para Deus. Olha, Deus, eu não preciso mais de água, porque eu sei que o Senhor é Deus e o Senhor mandará chuva e chuva abundante para nós. E quando ele espalha toda aquela água e clama a Deus, Deus se manifesta com fogo e ele lambe ali, ele chupa toda aquela água que está em volta daquele sacrifício. Deus se manifesta e prova que ele é Deus. Só que aí esse homem, Elias, que está vivendo esse propósito, vivendo todos os planos que Deus sonhou para ele viver, agora Elias, ele para e de repente algo pega ele. De repente algo vem e fala assim, olha, vou ter que fugir. Ele fica com medo de Jezabel. Jezabel declara ali que como ele matou os profetas antes